Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso programa hoje recebe Suzy Cisneiros, produtora executiva do projeto Palco Aberto e presidente do Instituto Boi Bumbarte. Nosso assunto, logicamente, é cultura. Suzy, seja bem-vinda ao Frente a Frente e comecemos justamente com esses 20 anos de comemoração do Palco Aberto. Para quem não conhece, não vivenciou, né, as ações, né, desse projeto, bem sucedido, por sinal, gostaria que você contasse um pouco da história, como surgiu o Palco Aberto. Gorete, primeiro, muitíssimo obrigado pelo espaço. É um prazer enorme, né, estar sendo aqui falar com você e conversar e poder falar sobre o Palco Aberto. Então, o Palco Aberto ele surgiu de uma inquietação em uma viagem que eu já fazia produção na cidade, né? Fazia produção de um músico e numa viagem eu estava numa livraria na FENAC lá em São Paulo e sem querer assisti o Jota Quest. Enfim, num pocket show. E fiquei olhando para aquilo ali, que numa livraria, um monte de gente, e aquela inquietação porque nós não tínhamos, existia o palco do Teatro Deodoro, existia, né, os espaços maiores, mas não um espaço acolhedor, por que não, né, fazer isso aqui, começar. E pensei, foi na época que, então vamos lá, vamos chamar de Palco Aberto. E o local naquela época era o Jaraguá, mais precisamente o Engenho Jaraguá. O Palco Aberto dá uma sugestão de que o palco seria literalmente aberto, mas não necessariamente, né? Inclusive começou bem fechadinho, né? Porque o engenho era pequeno. Pois é. Na realidade, eu Palco queria aberto que as pessoas... em que sentido? Eu queria que os músicos pudessem dizer, eu quero participar. A produção musical de Alagoas. De Alagoas. Música só autoral, né? Produzida em Alagoas. Enfim, a gente tinha shows, fazíamos, né? Já como produtora, já fazia shows em teatro. Mas eu queria um palco onde você tem o seu trabalho, que não é um trabalho... Não é um trabalho iniciante, você já está há tanto tempo, mas você não se apresenta. Né? Então, assim, muita gente que toca até hoje em bar, em restaurantes, enfim, tem o seu trabalho autoral, mas não tem o espaço para apresentar. Vai reproduzir músicas da MPB, isso, enfim. Isso. E a ideia era exatamente fazer um pequeno palco para apresentação. Isso foi a ideia inicial. No terceiro show, o primeiro show do projeto foi o Basílio Sé, casa lotada. Bom, o engenho também era bem miudinho, mas as pessoas já estavam ficando lá de fora. E no terceiro a gente saiu do palco, do pocket. Então a gente já estava montando quase que no meio da rua, era embaixo da secretaria, fechando a rua. E assim foi o primeiro ano do projeto. Passamos, era para durar 2 meses, durou 4 meses. E tivemos a força em saber que aquilo ali vai funcionar, né? Com a cara e a coragem. O projeto ele foi criado, sustentado em 3 bases, 3 apoios, né? Que seria a produção do projeto, o espaço, que daria, né, essa possibilidade de ter um palco e etc. E o músico. Então, não existia, não teve patrocinador no início, e os patrocínios que tiveram era permuta. Então, assim, era um que ia pagar o cartaz, era, sabe, muito pouco. E uma parceria forte com a imprensa. Então, logo no primeiro ano, todos os músicos que participaram tinham, naquela época, 20 anos atrás, um hot site, que era... inclusive, alguns jornalistas diziam que era o apoio para procurar a vida do músico, porque ia lá e tinha, né? Todos os músicos tinham seu hot site. E aí gravamos o primeiro CD e aí sim teve o apoio, né, da Algás para gravação, para, enfim, duplicação, etc. E partimos então, foi o segundo, o terceiro, já fomos trocando de lugar, Sesc, Teatro Deodoro, não teatro de arena, mas tinha uma característica que é o que a gente está remontando. A característica do palco aberto não é teatro,
Eu não quero que o público, né, o objetivo não é que o público fique do lado assim, na plateia apenas ouvindo, não apenas não, porque é maravilhoso. Mas interagindo. Eu quero que ele, né, ele esteja num ambiente mais despojado, vamos chamar dessa forma, onde ele vai consumir a música autoral, né? Porque muitas vezes você não vai porque você não conhece O artista, ou, por exemplo, o compositor, o cantor. Fulano, não, nunca ouvi falar, então não vou. Mas aí, como o ambiente convida, porque é aquele encontro de amigos, né? É um estímulo a conhecer o novo, isso. né? Então, você vai conhecer numa noite de amizade, divertida, tá? Então, nós criamos também a parte das entrevistas, foi a Liara a primeira que fazia. Então, antes de cada apresentação, o músico vinha, se apresentava numa entrevista com a Liara, e isso a gente fazia com que o público conhecesse um pouco mais do músico. Não isso só é a valorização da história de cada músico, né? E nesse sentido, nós temos uma discussão ampla este ano, né, por força das eleições municipais. Sim. E que se fala muito em vários projetos, mas a ação cultural é algo que fica, parece, no segundo plano. A gente não vê propostas específicas para esse segmento. Como você vê essa questão? Olha, é bem complicado, porque aí eu acho que essa é uma conversa um pouquinho mais ampla, né? Eu acho que política cultural não é uma secretaria, um órgão de cultura ligado, né? Seja lá em qual esfera esteja, fazer evento. Não, para mim isso não funciona. O evento você vai hoje, amanhã você está indo em outro, você já esqueceu. Não tem continuidade, não é uma ação cultural. E nem essa valorização, que é o que eu estava falando da intenção do palco aberto, é valorizar e dar essa visibilidade para o músico. Para o músico, para a sua trajetória, enfim, para seu trabalho autoral mesmo, né? Suas músicas, etc. Então, assim, chega, faz um evento, vai embora. Aí muda a gestão. Mudou a gestão, acaba tudo enfim, foi construído. Que foi construído, né? Quando é construído. Então, diminui, pronto. É necessário algo que tenha uma continuidade, algo que fale em valorização de fato, algo que leve eu estou falando em música, mas em todas as áreas, que mostre, arte, né? Que mostre Alagoas para fora, né? Também, porque eu defendo que não é só sol e mar, né? Não é só, não, de jeito nenhum, está bem longe disso. Não diga assim que Alagoas não é só sol e mar. É lindo, né? Maravilhoso, mas tem muita coisa. Aliás, nós somos o estado que mais folguedos vivos existe, né? Vivos existem funcionando, atuando. E vai morrendo, e vai acabando, né? Então, assim, uma Nega da Costa lá em Quebrangulo, é lindo. Já tem a dos mais velhos, tem o dos mais novos. Mas se, por exemplo, eu não sei quem está lá agora, mas assim, se o próprio município não incentivar o ano, né? Daqui a 4 anos não existe mais. Não vai ter mais. Cai no esquecimento. Tanto de quem promove, quanto da população que não vê a continuidade desse trabalho. Porque a população não conhece. Então, a gente tem até uns banners grandes que a gente diz assim, é preciso conhecer para poder valorizar. Você não vai, você não gosta, você não defende aquilo que você não conhece. Então, se a população não conhece o folguedo, não conhece o músico, não conhece o ator, o artista plástico, enfim, do seu local, da sua, né, como ele vai valorizar? Como é que você chega a ser forte lá fora, se você não tem esse apoio dentro de casa, né? Dentro do seu estado? Uma outra coisa, essa necessidade de se fazer conhecer, e foi isso que o Palco Aberto deu uma mudada, é porque a gente chegou em um determinado lugar, assim, Arapiraca. Eu vou só retomar um pouquinho da trajetória, porque aí vou falar um pouco dessa política cultural. Nós fomos sim, fomos andando, né? Então, Engenho, Sesc, passamos, né? E um ano nós
Não, agora eu acho que está na hora de interiorizar. O público aqui já conhece, já está dando muita gente. Quanto tempo mais ou menos já tinha o palco aberto, o projeto em execução em Maceió, na capital, quando se Acho que pretende... uns 5, 6 anos. Era a 6ª edição, mais ou Partiu menos. para a interiorização. Foi. Aí começamos por Arapiraca. Estávamos dentro de uma universidade, com todo o apoio, um palco enorme, palco montado para isso. Quando a gente percebeu que as pessoas não conhecem, então elas não vão. Assim, está acostumada aqui, espaços, né? Mas E isso aí? é uma atividade, permita-me, que pode começar com continuidade até nas escolas, né? Também. Até nas Também. escolas. É um Também. palco que se cria dentro de uma estrutura já É. que vai condicionando adolescentes, adultos, né, educação de jovens e adultos, a terem acesso à produção cultural. Aí é quando a gente fala em política pública. É exatamente isso que é necessário. É colocar nas escolas, a gente trabalha em escola, hoje, né, a Boi Bumbarte trabalha dentro de escolas com vários projetos. E é exatamente isso, você chegar numa escola e perguntar a uma criança se ela conhece o pastoril e ela dizer que nunca ouviu, ok. E a professora, que também nunca ouviu? Né? Cultura é algo que é volátil, assim, ele se transforma. Hoje é verde, amanhã é azul. Se você não valoriza o verde, entendeu? Ela passa, ele vai mudando até chegar no azul. E assim a gente vai para música de massa, para essa cultura de massa, que é não estou falando, não estou aqui dizendo música A ou B é melhor do que, né? C ou D. De que C ou D. Mas eu estou dizendo que se você, por exemplo, os folguedos, o pastoril, que assim, A chegança. porque o pastoril eu acho que é o mais lúdico e o que, né? O que tem mais projeção, digamos assim. E você não conhecer, você enquanto professor... Está atrelado também a uma época de Natal, né, de apresentação, que são cria os uma folguedos. condição mais objetiva para memorizar, para se interessar. Né? Pois é, então foi assim, é uma situação muito, 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 muito triste você Alagoas, perguntar. E não ter o conhecimento ter. de algo que é nosso, É. que fala da nossa identidade. Né? É. E nesse sentido, saber que folguedos populares, a representação que nós temos é bem maior que a de Pernambuco, por exemplo, né? Vivos sim. O que a gente tem... Vivos, exatamente. O que a gente tem a diferença de como esses folguedos são vistos e são utilizados, né? Você tem, por exemplo, o folguedo, o guerreiro, que é o único, né? É o essencial. Folguedo alagoano é o guerreiro. Mais genuinamente alagoano. É o que foi criado, realmente, não tem em outro lugar. O pastoril tem, enfim, né? É português. O próprio guerreiro, que é a mistura de vários, ele mistura o caboclinho com o maracatu, com o reisado, enfim. O guerreiro, muitas vezes, passa a ser... como é que eu chamaria? Mas é isso, ele vai para enfeitar um determinado evento. Ele vai como coadjuvante. Ai, que lindo. Bom, enfim, mas muitas vezes eles não recebem. A gente teve uma gestão muito boa que valorizou demais esses folguedos. E foi muito bom, porque eles precisam vestir, eles precisam, né? E aí agora também nós temos essa possibilidade deles, de muitos, ser patrimônio vivo, o que é muito bom também. O que é um reconhecimento. É um reconhecimento e principalmente um retorno financeiro para eles. Uma valorização também. Para que eles continuem passando o saber dele para os próximos. Né? E falta uma fiscalização talvez para ver se realmente funciona assim, mas que é necessária, é muito necessária a valorização desses folguedos. Uma forma de conscientizar as novas gerações, né, que vão surgindo sobre a nossa importância dentro desse contexto, né, dos folguedos tradicionais, populares. Eu acho que, vamos voltar para a política pública, se a gente incentiva, se faz a população conhecer, se você faz as escolas desde pequenos, né, eles estarem dentro desse conhecimento mesmo,
do folguedo, da música produzida, do teatro, enfim. Tudo que é nosso, Tudo né? que é nosso. Na área cultural. Você vai criando uma identidade forte, né? Você vai criar, as pessoas vão conhecer, vão valorizar e passam a defender. Que eu acho que Mais importante. eu acho que é isso que Até falta para sobrevivência. eu acho que é essa alagoanidade, se despertar. E isso só vem com política pública de fato. Perfeitamente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta para o Frente a Frente, que hoje recebe Suzy Cisneiros, ela que é produtora executiva do projeto Palco Aberto e presidente do Instituto Boi Bombarte. Nesse contexto ainda de conscientizar sobre a nossa alagoanidade, o que é mais difícil? É um caminho. Acho que a gente tem que começar nas escolas e eu acho que tem que se fazer conhecer. De alguma forma que a população tenha também essa vontade de conhecer, porque a gente não pode dizer apenas que é porque o governo, né, seja ele em qual esfera, não faz. A gente não pode ficar também esperando por isso, porque se fosse dessa forma, eu acho que a maioria dos produtores de Alagoas está, né, alguns projetos, pelo menos os de mais continuidade, talvez nem existissem, se a gente tivesse que esperar para fazer quando a gente tivesse apoio de fato dos governos, né, do governo federal, municipal, enfim. Eu acho que a gente tem uma coragem danada de meter a cara e fazer. É claro que a gente não pode fazer isso sempre, porque a gente precisa também pagar as contas, aquela velha história. Mas a população precisa conhecer. A gente fez uma campanha há um tempo atrás chamada Sou Alagoas. Por conta própria, a gente criou algumas peças e começou a divulgar muito em sites, eu não me lembro qual era a rede social, acho que era Face, não sei. E aí isso deu mostrando onde é que está a Nega da Costa de Quebrangulo, a Chegança, também perto de Arapiraca, enfim, alguns pontos, né? Mostrando um pouco mais sobre os municípios, falando dos músicos, quem é fulano, quem é cicrano. E foi muito bom, mas é isso, você com esse projeto é projeto de formiguinha. Quando você tem um direcionamento para que isso, né? Ou seja, você tem a verba para botar isso na televisão e dizer que Alagoas é tudo isso, né? Alagoas, olha, esse músico aqui é alagoano, ele produz em Alagoas, né? Então, assim, é uma questão financeira mesmo, é uma questão de ampliar o leque, né? Porque a gente tem um leque, o alcance da gente é menos. Proporcionalmente menos do que a necessidade que se tem. Muito. Quando a gente faz, por exemplo, o palco aberto, ok, 1000 ações. Quando a gente fez os CDs e o DVD, esse CD foi distribuído no Brasil inteiro, para rádios, enfim, a gente sempre teve um apoio muito grande da imprensa. Os CDs foram distribuídos no Brasil e fora do Brasil. O CD estava no Canadá, enfim, foi para o Japão através de um dos patrocinadores, e rodou. A gente chegou aí para Berlim, não com o palco aberto, mas muito dos músicos, sim. Fizemos uma coletânea. Eu fui para Berlim representando a música alagoana e consegui fazer uma distribuição dessa música, assim,
praticamente os estandes todos dessa feira e falando e conversando principalmente em língua latina. E é impressionante, a nossa música é muito boa. Ela é muito boa, Gorete. Ela é uma música que a gente escuta, assim, as pessoas quando ouvem lá fora, entendem, escutam. Surpreende. Eu estava na Bahia, na feira de música, do Mercado Cultural da Bahia, com o Wilson, Basílio, e a gente foi com o palco aberto. Porque o palco aberto ele fez isso, ele fez várias ações. A gente foi para feiras, a gente Salvador, Fortaleza, Recife, fomos para feira levando esses artistas. Por isso que a gente queria tanto o CD e o DVD, porque não dá para levar 18, né? Uhum. Então, na época era 18 um CD, a gente leva 18 de uma vez. Uhum. E estando em Salvador, estava com um grupo de amigos paralelo à feira, e um deles disse assim, não, a gente vai para tal lugar porque é um músico baiano. Eu digo, qual é o músico baiano? Não interessa, ele é baiano e a gente vai para conhecer. Isso é que é a noção de pertencimento. Falta né? isso, não é isso? É exatamente pertencimento. Falta isso. E isso se constrói com políticas públicas Acho que sim. Culturais. Acho que sim. A gente Vinculadas... vai fazendo a parte da gente, mas acredito... Na realidade, existem projetos para isso. E não... Enfim, o palco aberto é um deles. Que falta o quê? Um edital, porque até editais é mais difícil de passar quando é... A gente tem tanto tempo, tem tanto caminho, tanta estrada, né, dentro dessa temática da música produzida em Alagoas. Foi tantas das ações e produtos que a gente criou que fica difícil entender por que não tem um edital maior, por que não se consegue uma verba maior. O poder público não consegue fazer, chama quem faça o projeto. O palco aberto já teve o apoio do BNDES, né? Foi, do BNB. Do BNB, perdão. Foi exatamente quando a gente resolveu alterar um pouco essa rota de só a música. Por quê? Aí deixa eu falar só um pouco sobre esse projeto. A gente percebeu em Arapiraca que nós não tínhamos público porque o público não conhecia os trabalhos que estavam sendo apresentados. E nós não trabalhamos com cover, é só música autoral mesmo, então, enfim. Então, vamos lá, o que é que a gente precisa fazer? Nessa época, então, foi daí que surgiu a Boi Bombarte também. E pensamos no seguinte, vamos rodar o estado, criar 10 polos, foi o que nós fizemos, criar produtores e conversar com o professor sobre cultura. Professores da rede pública, a gente fez capacitação, e como isso aí ia gerar uma demanda, a gente criou os produtores também. Então, a gente montou, né? E isso nós fizemos turmas. Eu tenho hoje, a Boi Bombarte deixou produtores em cada uma dessa região. Para quê? Para quando um músico resolver fazer uma turnê, né? Ele vai ter produtor nessa região. Ele consegue, o músico local, fazer essa apresentação a partir de uma iniciativa própria ou teria que ter o apoio de uma organização não governamental ou de um vínculo? Um aporte financeiro? Exatamente. Aporte financeiro vai ser necessário, porque hoje as prefeituras, e volto, né? Esse é algo que a gente vem fazendo já há algum tempo, que é andando por essas cidades. A maioria delas é voltado para o show que tenha público, que é um público de massa, porque na realidade a gente não vai se enganar. Aquele público, aquele espetáculo que está acontecendo com aquele palco enorme naquela praça, ele é para ganhar votos, né? Não tem como ser diferente. Isso a gente tem visto no país inteiro, não é privilégio do estado de Alagoas. E aí com isso você não tem um músico local. Eu não gosto muito do músico da terra e do músico local, mas o alagoano, ou o que produz em Alagoas, com a sua música autoral. As rádios tocam, a Educativa toca, a Gazeta toca,
precisa tocar mais, precisa tocar mais. As grandes, né, as TVs podem fazer alguma coisa? Pode. Você pode ter um programa só de música, né, um show. A gente não tem, Pernambuco vizinho não tem, né? Na própria, né, na emissora TV grande. Assembleia promove, na medida que reexibe shows de artistas locais. Isso, então, parabéns, né? Assim, a gente tem essa possibilidade, é preciso fazer isso com vontade. Isso é Alagoas, minha gente, né? Vamos. E um estado rico em tradições, né? Isso. Em todas as... O celeiro de música, como já disse, né, o Hermeto Pascoal, disse que aqui é um dos maiores celeiros de música boas que ele conhece. E é, né? E é. Você vê 69... agora, até o número eu esqueci. Vamos botar 59. 59 músicos passaram pelo projeto Palco Aberto. 59 trabalhos autorais. Isso mostra a força E não da é uma nossa música, lagoanidade na música, né? Não é isso. Não precisa ir... Quanto tempo faz que a gente não faz as edições de palco, né? A gente tem trabalhado e vamos agora nos próximos 20 anos, se Deus quiser e der força, a gente vai trabalhar uma outra parte, que eu acho que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas assim, olha, se nós temos 59 músicos e a quantidade de músico novo que está explodindo, imagina quanto músico. E não é uma música que você entra no palco aberto. Você não entra com uma música, você entra com o seu show. E não é uma música, digamos assim, pré-fabricada, como diria. É algo diferente, que são estilos musicais diferentes dentro dessa diversidade do talento de cada um, né? Isso. A gente tem uma excelente diversidade. A gente tem o músicos, pop, o rock. O rock, o reggae, né? Enfim. A gente tem uma turma muito boa que a gente gosta, eu gosto de dizer que é o Palco Aberto, ele está trabalhando a música bem elaborada, né? Produzida em Alagoas. E que é um trabalho bastante consistente. É isso, você em qualquer canto não teria problema de uma apresentação. Não, vamos botar esse que é música alagoano, pode ter certeza que dá conta, né? Pois e encanta. Como? E encanta. Encanta. A gente tem os artistas de renome internacional, né? Saídos daqui de Alagoas, de Javan, por exemplo, e isso demonstra o quão opções nós temos de valores, né? Que estão ainda desconhecidos também. E não tem, assim, o palco, por ter 20 anos, né, ele não surgiu ontem. Então, os músicos também, quando participaram, também, né, não tinham um ano, né? Eles já tinham uma bagagem. E é isso, a gente trabalha a música com essa bagagem. Mas quantos nomes, né? Mas é importante, dentro dessa conscientização, não seria importante apresentar para os municípios, né, que os próximos gestores, os atuais ou não, de despertar para esse investimento na cultura do canto, do teatro, enfim, em todas as manifestações culturais possíveis, né? Seria excelente, né? Que os municípios... Aliás, isso poderia até ser, de repente, uma lei mesmo, federal para cá, porque, aliás, existem, né, algumas leis, você não pode fazer um evento onde X% não seja artista do município, do estado, a verba que você gasta com... Isso aí existe, né? Aí falta, talvez, fiscalização, né? Na realidade, eu não posso, porque assim, como são espetáculos, são coisas que a gente fica um pouco à parte, né? Você não participa, mas é isso. Se a gente teve Maceió Verão aí, fantástico, tivemos a Boi Bumbarte, né? Teve a honra, né, de fazer, e foi chamado exatamente em função do Palco Aberto, e porque falava em músico local. E a nossa condição era exatamente de valorizar os nossos. Na hora que você coloca um bom show, você junta aquele público que era, e você junta, por exemplo, ouvir
um Júnior Almeida, e, sabe, junto com não me lembro mais nem quem era, mas enfim, foram 3 anos fantásticos. Não abrindo o show. Não abrindo não. o show. A proposta era exatamente essa, era que o músico local era o protagonista da história. A gente é que convidava, o músico local convidava o artista de fora, mas a casa era dele. Pois é. Então, quando começou, isso era uma proposta fantástica, né? E espero que E que deu certo, voltem. já que deu certo, que tem essa possibilidade Isso. de voltar. Existe um nicho da música que ela precisa, que é exatamente essa, é a música autoral, ela é bem elaborada, ela precisa ser ativada e eu ter posso espaço dar... para ser mostrada. Né? Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto, estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Suzy Cisneiros, ela que é produtora executiva do projeto Palco Aberto, que está completando 20 anos, e presidente do Instituto Boi Bumbarte. Suzy, falemos sobre o futuro dessa ação que já mostrou à sociedade alagoana, à população, o quão é importante a gente investir nos valores da nossa terra. Falaremos. Então, o Palco Aberto fez 20 anos. Em determinado momento a gente sentiu a necessidade, como falei antes, né, de ir para outras frentes para poder se fazer conhecer a música e outras coisas. Daí veio desse prêmio, foram 3 anos de prêmios consecutivos no BNB, a gente montou a Boi Bumbarte. Criou o Instituto Boi Bumbarte, que hoje eu sou presidente, o Wilson Miranda é o vice-presidente e nós temos aí, né, um grupo que a gente trabalha, que é também esses produtores que a gente fez, enfim, a assessoria de imprensa, enfim, é esse grupo de produtores que a gente fez pelo Estado. E o Palco Aberto meio que se misturou ali no meio, né? Porque de repente o Palco Aberto é música. Ele é essencialmente música. Essencialmente música. Música autoral, bem elaborada e produzida em Alagoas, né? É bem grande. Então, a partir de... Bom, veio a pandemia também, que acabou com vários planos, né? Foi uma coisa... Atrapalhou o projeto, né? Atrapalhou tudo, né? Porque além de tudo... A gente teve também, junto com a pandemia, aí, um abandono geral da cultura, né? Estamos retomando agora com novos planos, vamos dizer assim. Novas conexões. Novas conexões, é exatamente esse o nome de uma das ações. Então, o Palco Aberto, ele volta exclusivamente para a música com 2 olhares. Fazer o público conhecer, tá? Ou seja, voltar às temporadas de música. Que aí a gente abre inscrição, você músico vai, mostra o teu material e aí você é selecionado para um determinado, enfim, onde será, né? O palco. O palco, como era, logo no começo, para fazer o seu show. Então, teoricamente, toda quinta-feira a gente vai ter um palco aberto. O que estamos esperando? Aguardando um edital que a gente consiga passar
não é nem passar, né? É ser, como é? Ser classificado e selecionado. Porque classificado a gente sempre vai, mas volta. Porque esse precisa de uma questão financeira, tá? Então precisa de um aporte financeiro maior. E uma outra visão que a gente tem é fazer o músico expandir seus horizontes. Então a gente está fazendo pequenas ações no Instagram, que eu já começo acho que amanhã. Enfim, pequenas ações de poder divulgar esse trabalho, independente dele ter participado ou não do palco aberto. Mas a gente quer dar essa visibilidade para o que está sendo produzido na cidade. E também é uma ação chamada Diálogos e Conexões, onde a gente vai fazer online, porque é a forma que a gente tem, para que esses músicos eles também possam se conectar, conversar e se conectar entre si. Isso é um enriquecimento imenso para todos eles. Essa expansão de horizonte que eu estou chamando. De conhecimento, né? Cada um no seu estilo musical. Exato. Pois bem, e o palco seria aonde? Vocês... Não, a gente está com um projeto. Essa é uma proposta. A gente vai começar por essa outra vertente. Essa proposta de voltar o palco aberto para a rua, para os bares, ou seja, enfim. A gente esperar o verão chegar ou não? Isso é projeto para o ano que vem. Esse ano acho que a gente não volta com o palco aberto, a gente deve fazer ainda. A gente está com o show pronto do palco aberto, maravilhoso. Que aí a gente não consegue levar, é isso que eu falo, a gente não consegue sair da cidade com 18 músicos, mais 4 de banda, são 22, né? É um volume expressivo. Mais produção, mais em produtores, enfim, uma série de coisas que eu digo para sair é complicado, mas a gente está com o show reduzido e a gente pretende apresentá-lo em Alagoas. A gente vai fazer de tudo, a gente vai apresentar esse show. Durante toda a vigência do palco aberto, antes da pandemia, né? Porque pós-pandemia é reestruturação que se coloca, da né? vida, né? Pois bem, o que mais chamou a atenção de vocês enquanto organizadores, produtores desse maravilhoso projeto? Bom, porque a multidão que se via assistindo é a mesma que a gente vê assistindo os shows que acontecem na cidade, né? É isso. A primeira coisa era aquela participação do público. Espontânea. Nós tínhamos um público bem fiel, né? Enfim, formado até por, aliás, vários formadores de opinião, né? Segundo, a qualidade, né? Segundo, não. Acho que o primeiro é a qualidade da música, né? A qualidade do conteúdo de um show. Você tem condições, o músico alagoano, e eu estou falando de pessoas, minha gente, eu estou falando nomes, mas, por exemplo, o Júnior Almeida, o Basílio Sé, o Macklin, o Wilson Miranda. E jovens também. Não, mas esses são, assim, né? O Ibis, eu estou falando de alguns músicos que desde os 20, que estão com a gente. Desses 20 anos. João Albrecht, Max Dente. Então, Júlio Sá e outros mais, eles vêm de muito tempo, né? E aí a gente vai andando e vai trazendo mais, né? Vai trazendo, exatamente. Ou seja, a família vai ficando maior, alguns já foram, inclusive, né? Já partiram. E assim, essa questão da qualidade, a questão do músico, e por incrível que pareça, esses nomes todos, a questão do palco. É um palco diferenciado, Gorete. Ele não é um palco... É isso, ele tem um público que interage. Ele tem... É difícil, é diferente, é difícil de voltar em função de várias coisas, né? Porque a gente passou aí para o teatro e o teatro dá uma outra dimensão e aí as pessoas acham que o teatro é um palco... E mas a gente quer fazer isso de uma forma bem gostosa para o público, de uma forma bem dinâmica e que seja diferente. Bem, da apresentação que ocorre, é diferente ver as pessoas, você quer dizer isso, assistindo um músico no palco aberto e vendo ele em outras casas, como um teatro, por exemplo. Isso impõe uma mudança, né, na forma.
Não é bem. É assim, o trabalho dele, a gente precisa cuidar desse trabalho onde ele for apresentado. Seja no meio teatro. da rua, num teatro com todo o conforto acústico, de iluminação e etc. Até a plateia, né, o público também com todo o seu conforto. É diferente. Mas a gente precisa ter sempre um cuidado com esse apresentar. Você não vai subir numa caixa de tomate para fazer um show e dizer que aquilo ali é música alagoana e não... Peraí, deixa eu... Por partes. Opa, porque assim, você não pode dizer assim, vai ter um show e colocar um artista no caixa de tomate. É isso que eu quero dizer, você não está valorizando em nada. Em qualquer lugar ou local, ele tem que ser... Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Que é esse cuidado que a gente quer manter. Em relação aos novos, qual é a expectativa? Os novos autores, artistas, cantores, compositores? Então, existe um público bem mais novo e existem artistas bem mais novos. Então, e tem muita gente boa também, claro, aparecendo. E alguns que já estão até há tempo na carreira, mas que são novos ainda, né? Porque a gente considerando o que é ser novo. Eu espero trazer mais novos. Eu acho que a gente Renovar. fazer uma renovada. Fazer uma mesclagem, né? Exato, uma mesclada. Entre os veteranos e os novos. Não vamos chamar os meninos de veteranos, não. Os meninos. Os meninos, chamam até hoje os meninos. Mas assim, a gente quer mesclar, até porque a gente quer essa conexão. Eu sinto, lamento, a falta de mulheres. Tem. Não, mas não com a mesma, digamos assim, a mesma quantidade, mas ver grupos de mulheres, né? Mas a cidade está pipocando com grupos de mulheres. Isso é bom. Muitas mulheres na cena nova. Muitas. E isso é fantástico. E que segmento musical? Tem todos. Tem no rock, no chorinho, no rock, já, né? Já mais... Mas tem todos, eu acho que estão em todos, no hip hop, tem bastante. Tem na MPB clássica, tem bastante. Suzy, para a gente encerrar praticamente a nossa conversa, porque chegamos ao minuto final do programa, a expectativa sobre o palco aberto nessa próxima temporada. É isso, a gente começa agora a trabalhar uma forma de divulgar melhor, né, o músico, continuaremos nessa batalha. Queremos mostrar a música para o público, cada vez mais, e também expandir esses horizontes, né, do próprio músico. A gente quer que o músico tenha uma nova... Que faça, né, que a gente converse, que chegue a esse tal diálogo que eu estou falando e essas novas conexões. Então, eu espero que nessa nova temporada, vamos chamar assim, né, de 20 anos para lá, a gente tem um cenário diferenciado. A gente está preparando alguns projetos para editais e que eu acho que vai funcionar. Sobre editais, a gente tem aí o apoio da Lei Rouanet. Isso é o grande apoio. A Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. A Rouanet é mais federal, né, para isenção federal, mas a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo viabilizam. Né? Então, faz a diferença. Faz. A dificuldade é todos, né? Todos estarem contemplados, porque é uma classe muito grande. Eu falo muito que a economia, a cadeia, né, econômica da música, ela precisa ser falada e respeitada como uma cadeia econômica qualquer, de outra Até profissão qualquer. Porque tem tudo a ver com a nossa produção cultural, né? Com a nossa essência. Isso. É isso. Quem não... espero, né, um dia a gente chegar a entender que a gente precisa, como, né, em Alagoas, consumir o que é feito em Alagoas. Porque você gera aí... É geração de renda, é geração de futuro, é geração, sabe? Você está movimentando toda uma cadeia. Nossa cadeia, né? Fora produtiva. O pertencimento, fora a autoestima do alagoano, fora uma série de coisas.
benéficas para a nossa formação. Exatamente, e desenvolvimento desse estado também. Né? Exatamente. Suzy Cisneiros, foi um prazer recebê-la aqui no Frente a Frente. Espero, em outra oportunidade, falar do palco aberto, ele já em execução. Já. Obrigada. Obrigada a você, Gorete. Obrigada à TV Assembleia, né, por esse espaço, e a gente vai se vendo. Eu posso pedir para seguir? Claro. Então, no Instagram é Projeto Palco Aberto. Né? Projeto Palco Aberto. A gente começou agora, retomou, mas aí ele já está com 20 anos, já tem idade para ter um Instagram, né? Uhum. E, enfim, puder seguir. Ok. Obrigada mais uma Obrigada a vez você. e até uma próxima oportunidade. Então, Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.